Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Ed Carlos, eu vou falar aqui sobre um assunto bem em alta nos últimos anos, principalmente aí com os últimos recordes, que é sobre o Bitcoin. Como você deve saber, né, o Bitcoin aí ele está atingindo as suas maiores altas de toda a história nos últimos meses. Então aqui em reais, ele atingiu aí no dia 30 de janeiro o valor de quase 600 mil reais. Em dólar, né, eu sempre prefiro cotar em dólar o Bitcoin, né? Até por questão aí de volatilidade que aconteceu na nossa moeda, né? Então, o dólar ele mostra um cenário um pouco mais estável, né? Então, se você verificar aqui, né? Não sei se isso é um bug, o que aconteceu aqui, né? Que ele cotou em R$ 2, mas nós podemos ver aqui que ele chegou aí a 105 mil dólares, o valor de um Bitcoin. Então vamos começar aqui pelo começo, né? Um ótimo início é você entrar no bitcoin.org, né? Então aqui ele tem um detalhe um pouco simplificado, vamos dizer bastante simplificado. Ele fala de alguns conceitos técnicos, até porque não tem como você falar sobre o que é o Bitcoin sem explicar um pouco sobre chaves públicas e privadas. Mas aqui eu indicaria como começo você entrar no site bitcoin.org, tem versão em português do Brasil, e aqui ele fala, né, sobre a facilidade de você conseguir utilizar, né, de você conseguir instalar. E ele é bem parecido, né? Um exemplo que ele fala aqui de um e-mail, e a única diferença é que você tem os endereços de Bitcoin que devem ser usados, né? Então, aqui esse exemplo eu acho que é o melhor aí para exemplificar. Você imagina que temos um livro contábil, né? Aquele livro que você anota ali todas as transações, né, da empresa. Só que, assim como empresas têm órgãos de auditoria e etc., imagina que esse livro contábil ele é público e você tem vários auditores, né, de grandes empresas, digamos assim, ou pessoas físicas auditando em tempo real todas essas escriturações no livro. Então, o que acontece quando você faz uma transação, né, quando você assina, né? Vamos pegar aqui um conceito de certificado digital. Então, você tem lá um cartão físico, que ele tem uma chave privada, por exemplo, né? Tem várias tecnologias, mas vamos considerar que ele tem essa chave privada. E é como se fosse a sua assinatura, de fato. Então, provado que você é você, com aquela sua assinatura, né, com, no caso, essa chave privada, você assina a transação, né, que é a transferência de um valor do usuário A, que é você, para um usuário B, que é outra pessoa, e envia para a rede. Essa transação ela é validada por toda a rede. Né? Então, é impossível, nesse caso do Bitcoin, você alterar a transação. Porque, por exemplo, se eu enviar que eu enviei 2 bitcoins para a pessoa B e outra pessoa lá no registro, né? Digamos que eu fiz um registro falso, mas lá no livro de auditoria, né, não consta esse registro que foi feito, que eu assinei essa transação. Então, como que eu assino uma coisa que eu não tenho, né, como comprovar, né? Então, não está assinado, eu não tenho chave para assinar. Então, não tem como eu falar que é meu algo que eu não assinei. Ficou um pouco confuso, mas vamos lá. É basicamente essa transação que você tem, né? Ela envia, né? Assinei com a minha senha privada, só eu tenho essa informação, que eu fiz aquela transferência. Nenhuma outra carteira consegue rejeitar isso, né? Porque eu coloquei minha assinatura ali. Né? Então, é a prova de que eu fiz essa transferência. Então, você tem essa questão da integridade e criptografia entre várias camadas de segurança que você tem no blockchain. Aqui a gente teria que pesquisar um pouco sobre o blockchain, né, que é a tecnologia por trás e a grande inovação, né? Então, se eu pesquisar aqui, né, vamos pesquisar aqui para o nosso amigo Copilot, né? Então ele fala aqui, né, que o blockchain é uma tecnologia fascinante e tem várias aplicações, né? Então uma delas é a descentralização. Você não tem nenhum órgão central que controla o blockchain. Então vamos dizer que você não tem um banco central. Então eu não consigo imprimir dinheiro porque todos têm conhecimento sobre tudo, né? Então tudo que está acontecendo é público para todos. E isso não está fechado numa caixa preta ali, sem conhecimento de informação externa. Então, né, aqui é o que eu já falei, né, tem transparência, né, das transações. E uma vez que as transações elas são gravadas, elas não podem ser alteradas. Então é como eu disse sobre a assinatura. Você assinou, não tem como alterar. E as técnicas de criptografia, né, que asseguram aí as transações. Então, o Bitcoin e o Ethereum, para deixar bem claro, eles estão utilizando a tecnologia blockchain. O blockchain não serve só para isso, ele pode ser utilizado para inúmeras funcionalidades. Inclusive, tem vários serviços utilizando, né, do blockchain. E o Bitcoin é a referência, né, que começou a utilizar o blockchain aí de forma massiva. Né? O Ethereum também, né, que é outra moeda digital,
também permite aí essas transações ponto a ponto. Então, aqui ele dá exemplo, né, de cadeia de suprimentos, né, gestão e transparência de você, por exemplo, rastrear uma carne ou um produto, né, desde sua origem, sem que isso consiga ser alterado. Então, por exemplo, eu poderia ter essa informação dentro de um servidor do fabricante que diria a origem do boi, por exemplo, da carne que eu estou comprando. Mas, dentro de um servidor, de um equipamento em posse do proprietário, ele poderia alterar essa informação. Então, se você consultasse novamente, você veria a informação que fosse lhe dada ali de qualquer maneira que ele quisesse. Agora, se isso é público e auditável, eu não consigo alterar. Uma vez que essa informação foi jogada na rede, assim como alguma informação que cai na internet, você não consegue mais tirar porque você tem N pessoas com cópias auditando a integridade daquela informação. Então, aqui seria, né, uma simplificação do que é o Bitcoin. Né? Aqui ele fala também sobre as chaves privadas, né? Então é interessante, né, entender sobre chave privada. Deixa um comentário aí se você quer que eu grave um vídeo falando sobre o que é chave pública e privada, utilizada para assinatura. Não vou me aprofundar, porque já está ficando um pouco mais técnico do que eu gostaria. E o processo de mineração, que é basicamente o processo que inclui os hardwares que a gente vê aí, né? Se eu pesquisar aqui mineração, Bitcoin, né? Você vai ver essas fotos, essas imagens, vídeos, etc. de imensos parques aí de hardware fazendo a mineração. A mineração nada mais é que a utilização de GPUs, no caso, né, que são extremamente eficientes para este cálculo do Bitcoin. E é através desse processo, né, de sistema aí distribuído, né, que ele chama aqui de consenso, que ele confirma as transações. Então, quando ele passa por esse livro contábil público e ele verifica que todas essas informações são consistentes, ele insere esses dados no blockchain após essa auditoria. Então você tem, né, diversos equipamentos ali fazendo cálculos dentro da rede, né, para poder auditar essa transação. Então é basicamente isso, né? Se você não conseguir validar essa transação através da verificação aí, da criptografia, né, e aliás através dos pontos, né, de rede e respeitando aí, né, as criptografias empregadas no processo, qualquer tipo de variação que tenha na rede, você não vai ter validade dessa transação e ela simplesmente não vai acontecer. Então ela fala aqui, né, você vai ter a invalidação dos blocos. Então é basicamente isso, né? Ele exemplifica aqui, né, que ela cria um jogo equivalente à loteria e previne que qualquer indivíduo facilmente adicione novos blocos. Mas imagina assim que essa loteria não é com números básicos, são números aí em escalas humanamente impossíveis de você calcular. Então, é impossível você reverter matematicamente dentro do hardware que nós temos hoje. É praticamente impossível você conseguir reverter uma transação ou uma fraude. Tem muita informação aprofundada sobre o Bitcoin. Então aqui você tem uma explicação aqui da BBC, né? Então ele fala que é uma versão online do dinheiro. Aqui ele explica outra coisa que não está ali, né, na tela inicial do bitcoin.org, por exemplo, né? Que um Bitcoin é feito aqui de 100 milhões de satoshis. Então essa é a unidade mínima. Até porque pelo valor do Bitcoin, por exemplo, eu não consigo comprar um Bitcoin inteiro. Certamente eu vou comprar uma fração. Então 0.0001, né? Aqui vai dar, por exemplo, 96 dólares, né, ou centavos de dólar. E se eu aumentar uma casa aqui, já dá, né, 9,60 aí dólares. E assim vai, né? Vou aumentando aqui o meu valor. Então eu tenho aqui 100 dólares em Bitcoin, que seria 0.001 Bitcoin. E aí vai ter uma quantidade X de satoshis. Né? Não sei se ele tem conversão de satoshi aqui, nunca testei, tá? Mas deixa eu ver se... Acho que não tem. Não tem. Enfim, isso não é tão importante, mas aqui até ele fala, né, que é o nome utilizado após a publicação do nome Satoshi Nakamoto, né, que foi publicado aí em 2008, né, no documento, no paper, né, basicamente um documento que divulgou toda a forma em que o Bitcoin foi feito, né, o conceito técnico por trás do Bitcoin, né, então se você tiver curiosidade tem a referência dele aqui no próprio site, né, ler o documento original, então você tem ele traduzido em vários idiomas, né, vou entrar aqui no inglês, que é o documento original, então você tem aqui, né, Satoshi, né, que é a pessoa que em teoria fez esse paper e publicou falando sobre como funciona, e aqui é possível entender, né, a estrutura, né, do Bitcoin em si, né, então é bem interessante isso daqui, para você entender aí de forma mais técnica, né. Aqui ele também repete algumas coisas que eu já falei, né? Que é basicamente como se fosse um arquivo de computador, que fica em uma carteira digital. E as pessoas enviam, né, para a troca, né, de transações ali através de carteira digital. Você pode comprar, vender.
E falando, né, que você pode comprar usando dinheiro real, vender, né, ou 100% em bitcoins. E ele fala, né, também sobre questão de valor, né. A gente precisa falar também sobre o conceito de dinheiro, né. O dinheiro ele é baseado em confiança. Então, se uma moeda ela perde a confiança, você não tem valor nenhum nela, né? Então, o que eu vou fazer com um arquivo, com um hash de um arquivo de computador? Vou comer, vou morar nele? Não. Então, se ninguém confiar nisso, o valor dele vai a zero. É basicamente assim que funciona. Assim como a moeda, o papel moeda. Você vai fazer o quê, né? Só se você... Pode ter algumas utilidades aí para limpar algumas coisas. Mas fora isso, você não tem valor nenhum num papel, num pedaço de papel bonitinho ali, muitas vezes. E então não vale nada. A moeda, o conceito de moeda é o valor que as pessoas acreditam. Então, assim a economia funciona. Se todo mundo acreditar que o papel X não vale nada, ele não vai valer nada porque ninguém vai aceitar aquilo como forma de pagamento, então você não consegue trocar por nada útil e é isso. É basicamente isso. O Bitcoin tem essa questão altamente especulativa, né? Então, se eu entrar aqui no Coin Market Cap, né, que é uma referência muito boa aqui, né, para acompanhar os mercados e ver um dado mais detalhado, você tem que estar disposto a passar por isso aqui. Então imagina que você, mero cidadão mortal como eu, comprou aqui, né, numa onda especulatória. Valia $58 mil um Bitcoin. Depois ele caiu para 31. E depois aqui, né, quanto tempo depois? Alguns meses depois, mês 4, depois no mês 11 ele bateu, quebrou ali o recorde anterior. E depois aconteceu isso aqui, ó. Chegou ali em dezembro de 2022 no buraco aqui, ó, $16 mil. E é justamente o que acontece no mercado de ações e em mercados especulativos. A grande massa compra aqui e vende aqui. E depois, quando tiver aqui, aqui é justamente onde saem as notícias. Tem notícia, só se fala nisso. Aí você vai e compra aqui. E depois você fica assustado e vende aqui porque você acha que pode chegar aqui. E é assim, aqui foi a grande onda especulativa atual. Isso aqui pode chegar aqui. Pode descer, pode zerar. Enfim, pode subir também. É especulação. E diferente de um mercado acionário, esse mercado ele é 24 horas, então ele está nesse tempo aqui, mudando em tempo real o que acontecer nesse momento. Se tiver uma notícia, alguma coisa que afete o preço do Bitcoin, algo relacionado à geopolítica e etc., o efeito é imediato. Então isso aqui pode cair de 95 para 40 em questão de minutos, em qualquer horário. Não tem atuação de Banco Central, não tem atuação aí de ninguém que possa segurar e controlar isso. É 100% com base na confiança do mercado. Bom, então aqui, né, tem até uns comentários no site da BBC aqui, né, que o Banco da Inglaterra, né, ele falou que tem essa questão aí de não... A pessoa, né, esse Andrew aqui falou, né, que estava bem... É que nervous, né, ele não é de fato nervoso, né, se você traduzir aqui, né. Então se eu traduzir, né, para português, que meu navegador aqui está em inglês, né, mas se eu fizer vamos fazer uma tradução aqui, né, uma básica. Se eu traduzir para o português, nervous, né, ele fala muito nervoso, mas é no sentido assim de inquietude, de incomodado, vamos assim dizer, nesse contexto, né, sobre as pessoas usar o Bitcoin para pagamentos, né, e que os investidores têm que entender aí que o preço é extremamente volátil, né, então é perigoso. Eu posso comprar 10 imóveis hoje e amanhã não comprar uma caneta devido à volatilidade, então é extremamente volátil. Eu acho que eu consegui passar várias coisas aí do Bitcoin, né? E tem o processo de mineração, né? How Bitcoin works. Deve ter algum desenho, alguma representação gráfica aqui, né? Do que eu falei, né? Então aqui é o que eu já comentei, né? Aí dando os devidos créditos aqui, né? Aos sites, né? Então ele fala aqui, né? Do minerador que envia, né? Você tem aqui o processo de mineração no meio do caminho, que é o que vai confirmar a transação e enviar aí para o blockchain, né? Aí você tem os serviços de exchange, né? Que é basicamente o serviço de câmbio que vai trocar dinheiro real em Bitcoin, né? Que está fazendo aqui as transações, né? E permitindo aí o valor do Bitcoin, né? Então aqui ele tem um desenho um pouquinho diferente, né? Mas todos eles representando de uma maneira parecida. Então eu recomendo você se aprofundar, né? Se quiser entender, né? Os detalhes, que a transação é requisitada, o bloco representa a transação é criada, ele é enviado para cada node, né, cada ponto da rede. Eles validam a transação, vamos dizer que eles consultam ali o livro para ver se os dados batem, né, sua assinatura bate, né, você está lá autenticando em vários cartórios ao mesmo tempo. O ponto, né, de verificação, que é uma máquina minerando, né,
recebe uma recompensa por provar, né, fazer essa prova de trabalho, né, por validar a transação, e após isso o bloco é adicionado ao blockchain, né, já existente. E tem a forma que a transação é completa, né. Alguns pontos negativos, né, apesar de muitos não falarem sobre isso, o blockchain, ele, apesar de ser baseado em carteiras com números ali, né, basicamente, ele é rastreável. Porque, por exemplo, quando eu vou lá na Binance ou qualquer outra corretora, eu tenho que colocar meu CPF para transferir meu dinheiro. E se eu fizer dessa maneira, eu ainda estou considerando que você vai jogar para uma carteira física, tá? Mas você usou a Binance como forma de comprar, de colocar seu dinheiro. Você já foi identificado. Então, não tem muito o que fazer nessa questão. Porque se uma vez o seu CPF foi associado àquele dado público, sua carteira já está 100% rastreável, porque ela é pública. Então, aquele número eu consigo saber em real time as transações. Então, por exemplo, aqui se eu pesquisar Bitcoin Real Time Transactions. Então, aqui eu consigo no Bitcoin Blockchain Explorer, né? Eu consigo ver, ó, os blocos que estão sendo transmitidos. Então, ó, em tempo real, estou vendo aqui todas as transações. Então, se eu quiser saber, se eu souber o número da sua carteira, eu consigo saber para onde você está mandando o dinheiro. Você tem transações aqui, ó, pequenas, grandes, ó, $3 mil, R$200. Vamos abrir um hash aqui. Tá vendo a quantidade de informação que você tem? Então, ela tem um horário, isso está acontecendo em tempo real, no tempo que eu estou gravando, aqui às 9h18 da noite. E você tem todos os dados aqui, né, de custo da transação, quantidade, o hash, né, de onde saiu para onde foi. Existem mecanismos aí de você mascarar isso, tem como você comprar de pessoa para evitar passar por alguma corretora, por exemplo. Tem N mecanismos de você ficar anônimo. Mas uma vez que alguém obtenha o endereço da sua carteira, eu consigo entrar aqui nessa carteira e saber quanto que tem, né? Então eu consigo saber tudo que passou por essa carteira, né? Ela rodou 940 transações desse endereço, né? Aqui tem o endereço. Se eu copiar esse endereço, se eu mandar um dinheiro, né, nesse endereço, ele vai receber. Simplesmente isso. É bem interessante, né? E entender como funciona isso. Mas tem vários detalhes técnicos que você não consegue fugir. Bom, acho que eu falei bastante aqui. Dei um panorama geral aí do que seria, né, o Bitcoin, passei um pouco sobre o blockchain. E daqui pra frente você pode fazer suas pesquisas. Deixa no comentário o que ficou mais confuso, o que você não entendeu. Daí eu gravo um vídeo especificamente nessa sua dúvida. Porque tem muitos pontos. Eu tentei dar uma visão geral, mas cada ponto eu poderia fazer um vídeo aqui falando só sobre como funcionam as transações, só como funciona o sistema aí de hash, né, de prova de trabalho, sobre como a rede funciona. Cada um dá para gravar um conteúdo ou até mais de um vídeo falando sobre isso. E existem camadas técnicas nisso e eu quero entender até onde vocês querem chegar no ponto de conhecimento. Então deixa seu comentário, o like no vídeo se você gostou e comenta aí se você quer mais conteúdos do tipo, um pouco mais técnicos, entendendo coisas gerais. E eu vou estar aqui gravando e compartilhando com vocês.